Pronto, voltamos para Suzana parte 2. Vou acender a luz. Vamos voltar todo mundo aqui para a segunda parte dessa história. Vou chamar a Suzana. Pronto. Ah, meu Deus do céu, Eu eu não gosto de falar, Simone. imagina se gostasse. A gente fazia parte 3, 4, 5. Ai, que horror, Ia virar gente. trilogia. Suzy. Ai, obrigada, hein, gente. Obrigada por estarem assistindo a Não, o gente, né? pessoal tá adorando. Acho que você nunca contou essa história, não. Sem falar que tem uma rasgação de seda danada aqui, tá? Filho, É mesmo, marido. eu nem tô lendo, porque Não, não lê, já tá não. longe. Né? Nem... Mas tá uma rasgação de seda, um amor que só. Mas você Mas, estava mas, falando de um momento de vulnerabilidade, né? A gente que tem esses exemplos de fortaleza, sensação que eu tenho, porque eu passei por tudo isso, eu vou contar na minha live. Assim, eu estou me identificando total. Eu vou falar igual a Mônica, como é? Martelli, sei lá. Tô total é, identificada com você. Mas por outras razões, mas assim, é tão por isso que difícil. tem que ter a sua live, tá vendo? Tem que ter a Não, sua. é dia 30, já consegui, eu vou fazer. Mas como é difícil para a gente que é criado por mulheres fortes e para ser forte e se cobra ser forte o tempo todo, se permitir ser vulnerável. Então eu acho assim que toda vez que eu tive a primeira crise do pânico, no momento onde eu quis ser mais forte do que eu podia. Eu sou muito forte, mas eu quis ser mais forte do que eu podia. Na segunda vez foi a Sim. mesma coisa. E agora na terceira foi a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um momento que a gente tem que admitir que a gente tem um limite, né? E Uhum. é tão difícil para a gente que se super exige, que foi super exigido, saber qual é esse limite. A gente vai se violentando até que o corpo fala: ei, para aí. Aí a gente surta, né? Não, e Simone, tem outra coisa também, né? A gente vai se achando forte, mas tem um momento que chegam pra gente e fala assim: que isso? Sua Ah, vida é. é ótima, você tem que reagir, isso é besteira. Aham. Reage, entendeu? As pessoas, assim, não é por maldade, Não, mas não entendem não. que a depressão tem componentes químicos também, né? Aham. Então, assim, às Exatamente. vezes você precisa de um remédio para aquelas sinapses acontecerem, E se reequilibrarem. se reequilibrar e enfrentar, né? Mas a gente cresce, né? Com essas escutas, né? Sua Uhum. vida é perfeita, você está reclamando de quê? De quê? Olha pelo que eu passei, você E não aí, passou. Então, uhum. assim, cada um tem a sua dor, né? Aham. Cada um sabe o quanto dói aquela dor, né? É igual o Caetano fala, né? Cada um Cada um tem a dor e a delícia de de ser o que ser o é, que né? é. É. Então, assim, cada um sabe da sua dor. Então, quando alguém chega para mim hoje e fala assim, cara, eu não estou suportando, eu dou maior atenção, Simone, porque eu já passei por isso. Eu não vou menosprezar aquela dor. Porque pode ser, ai, olha, pode ser a coisa mais boba, mas a dor é daquela É daquela pessoa. pessoa. Ela tá passando por aquilo, ela tá sentindo aquela dor como eu senti a minha dor, né? A dor dela pode ser pequenininha para mim, mas é ela que está Para passando, ela é né? enorme. É. Para ela é Aham. enorme. Como a minha dor era muito grande para mim, né? Uhum. Enquanto para outro era ridículo. Então, assim, quanto que a gente escuta disso, né? Você está dando. E aí, mais uma vez, por isso que eu digo assim, eu tive muita sorte, né? Eu tenho que ser grata a isso, eu tenho que agradecer, porque sempre muito rodeada de mulheres atentas, carinhosas,
E aí, né, passei pela síndrome do pânico, pela depressão. E aí, numa das minhas mudanças de trabalho, né, que eu fui removida assim, algumas vezes sem querer, depois de muito tempo na área administrativa, que eu quis ir para a área administrativa, eu fui removida e tive que passar por muitas coisas no tribunal, muitos desafios, que eu digo, assim, porque você, quando você sai, né, vai para a área administrativa, você meio que esquece tudo que você aprendeu, já não tem mais acesso aos códigos, você já não pensa mais, já não raciocina mais no No direito, né? direito. Você está lá na parte administrativa. E eu tive que aprender, mesmo sem querer, eu fui, né, removida para uma vara e eu tive que reaprender, tive que buscar, voltar a estudar, que no início foi um drama para mim, né? Meu Deus! Porque quando você não quer, tudo fica, eu não queria isso. Mas as coisas vêm para te cutucar também, né? Para fazer você crescer. Hoje eu entendo isso, sabe, Simone? Mas na época eu sofria muito, eu falei, ai, que coisa chata, eu vou ter que aprender, meu Deus, que maldade que fizeram comigo, plá, plá, né, oh, tadinha. Sofri muito por isso, mas aí aprendia, e aí novos desafios, e aí depois quando eu me adaptei num lugar, me removeram para outro, e aí, sabe, umas coisas assim do tribunal que precisava de funcionário, porque como a gente está com os salários defasados há anos, Anos. ninguém quer mais fazer concurso, né, para o tribunal. Então está esvaziado, as pessoas estão se aposentando e está ficando muito pouca gente. Então, assim, cada hora tipo assim, vamos, puxa tapete, né? Puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho dali, cada hora você te põe num lugar. E numa dessas me botaram num lugar que eu tinha que trabalhar à distância, para Jacarepaguá. Eu não sabia fazer o processamento Processo eletrônico, eletrônico. não sabia. Eu também. E segundo, eu tinha que trabalhar à distância para uma vara civil de Jacarepaguá. Eu não ia em Jacarepaguá, então eu tive que aprender, né, por essa telinha com a chefe, que era uma fofa, porque eles não dão, assim, eles não ensinam a gente, né, não dão suporte. Tipo assim, agora vai, você que se vire. Você vai correndo atrás. Aí, mais uma vez, uma chefe maravilhosa, que com toda a paciência do mundo, chefe de uma vara civil de Jacarepaguá, com todos os problemas dela, teve o cuidado, o carinho de ensinar a colega, passo que a não passo. sabia bulufas, passo a passo, do beabá. Hoje, quando eu vejo, eu falei, meu Deus, essa mulher foi um anjo de ter parado e ter paciência de me ensinar, né? Porque, enfim, mas aí mudei de novo e hoje, mais mudanças, né? Mudanças. E aquilo, meu Deus, coisas que você vai, não, tem que ser forte, tem que ser forte. Até que uma hora, mudei de novo e fui parar num núcleo de trabalho à distância, com pessoas, cada um na sua baiazinha, né? A gente chama de baia, cada um na sua baia, cada um trabalhando para um lugar no estado do Rio. Loucura, assim, porque tinha que falar e no final, né, cada um com o seu fonezinho, igual o telemarketing, né, alguma coisa assim. No final a gente combinou, olha, não dá para falar, vamos escrever, alguma urgência a gente fala por Skype, porque não dá para ser assim, senão 40 e tantas pessoas num lugar falando. Enfim, mas aí eu ali naquele lugar e não me comecei também de novo a me sentir mal. Me senti mal, até que isso que eu falo, são mulheres assim muito atentas, eu tenho que ter gratidão por esses anjos que aparecem assim na nossa vida, porque mais uma vez, uma mulher, uma amiga querida, Mirella tá aí, ela percebeu, assim, e a gente não tinha, hoje, é claro, minha amigona, mas a gente não tinha tanto contato na época. Mas pelo meu olhar, pelas minhas expressões, ela percebeu que tinha alguma coisa de errado comigo. E ela falou, Suzana, vê isso, se cuida. Eu tenho
o nome de um psiquiatra, procura. E aí, finalmente, depois desses anos todos, olha só que loucura, isso aí tem, que, 2 anos, 3 anos, que eu fui procurar o psiquiatra. Porque lá Olha. atrás eu procurei um que eu fazia meio que uma terapia, não serviu. Não me deu remédio, falava que era tudo também. Não serviu para mim, né? E aí abandonei de novo. Aí agora, uns 3 anos atrás, essa minha querida Mirella me apresentou esse psiquiatra que também é um fofo, assim, que me atendia, porque eu comecei a entrar, eu falei, doutor, não está fazendo efeito, eu estou tendo sei lá, uma taquicardia. Ele, calma, respira, vai melhorar, dá um tempo. E aí são coisas assim que a gente tem que agradecer mesmo por esses anjos e a gente se permitir também, né? Tá aberta a isso, A a se esses cuidar, né? conselhos, a se cuidar também. Que a gente O cuida de grupo todo mundo, né? espírita Cuida, cuida, é cuida, se dedica ao outro e não se exatamente. olha. Ah, E uma coisa interessante assim, porque eu me cobrava muito também de não procurar uma ajuda médica, porque no grupo espírita, não, se você estiver assim, trabalhando, se você estiver frequentando, tomando seus passes, tá tranquilo, mas não tá, gente. às vezes, é, Às vezes precisa realmente do remedinho para fazer as sinapses lá, né? precisa. É. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Sim, claro, rezando. Eu tô, né, nessa quarentena, eu me programei, porque no início eu fiquei meio angustiada. Aí eu vou entrar no ponto. No início eu fiquei angustiada. Que vírus é esse? Quando que vai acabar? Não posso ver meus pais, não posso encontrar com meu filho que está na Irlanda, ele não pode. Meu Deus, o que, que vai acontecer? E as notícias bombardeando, bombardeando, morrendo, morrendo. Eu falei, não, peraí, não dá para ficar assim. Vou me tranquilizar, parei de ver noticiário Uhum. e comecei a ver que essa quarentena é a quarentena das lives, né? Eu acho, para mim, isso é É, a quarentena das eu lives. faço Porque faxina, cozinho vendo. e aí eu procurei ver lives assim interessantes. Eu vejo muito o André Trigueiro, o Papo das 9, que Uhum. é um jornalista, então ele dá pinceladas do noticiário, mas ele é espírita também, então fala com palavras de incentivo, de vamos em frente, vamos fazer, vamos nos modificar, nos melhorar. Então acho que o André Trigueiro é um cara assim que tem lives diárias, né? Achei um grupo, porque eu adoro música, você sabe que eu amo música. Uhum. Esse é até um parênteses interessante, que eu falava assim, ai meu Deus, meu sonho era ser Maria Bethânia. E falava sempre isso, né? Porque eu acho Maria Bethânia assim uma entidade, né? Quando ela entra no palco, ela vira um, sei, Uhum. monstro, descalça e tal. Ah, eu queria ser Maria Bethânia, queria ser Maria Bethânia. E Carol, desde pequenininha, escutando isso. Até que um dia Carol foi ver quem era Maria Bethânia. Mãe, Maria Bethânia é essa mulher? Eu falei, sim, é essa mulher. Meu Deus do céu, eu achei que fosse uma mulher. Eu falei, Carol, mas ela é maravilhosa. Mas ela não entendia, ela achava que eu admirava uma mulher linda, né, É, fisicamente. Mas ela fisicamente. é uma Uhum. entidade. E aí, assim, procuro sempre escutar músicas boas. Aí arrumei também uma live de um grupo grupo vocal que eu gosto muito, Ordinários, que todo dia eles faziam às 6 horas da tarde no Facebook e na quarta no Instagram, as lives dele. Uma graça, assim. Então você vai aprendendo com essas pessoas, vai desanuviando um pouco, vai ficando mais calma. E assim, tem a Tereza Cristina, né, que é a dona das lives da madrugada, então, e ela convida muitas pessoas, muitos artistas, muitos compositores, então você vai vendo como tem gente interessante. E aí você se afasta um pouco dessa vibração, sabe, Simone? Ruim, é a vibração E pesada. claro, a gente não pode esquecer esse lado, Isso. né? Existe, Tá mas aí. não dá para a gente Mas ficar, não dá para não dá viver para a gente só ficar, isso, né? porque você vai ficando empanicado. E eu estava Uhum. ficando angustiada, né? Então, Uhum. assim, estou trabalhando em home office, tem aquele meu horáriozinho, vejo minhas lives, só que
comecei a sentir falta das minhas sobrinhas, aí que eu vou chegar no ponto. Aí é que eu quero. Comecei a sentir saudade das minhas sobrinhas e aí a gente faz videochamada, né? E aí conversa e tal. Eu falei, eu gosto tanto de contar história, né, para os meus aluninhos na evangelização, sempre gostei disso, gosto de cantar. E eu falei assim, gente, por que não gravar umas historinhas para as minhas sobrinhas? Comecei a gravar a história no início, você pode ir lá no canal, criei até um canal. Eu vi. Suzy As conta e primeiras. canta. É disso que eu quero que você fale. Péssimas, né? São assim. Aí depois eu comecei. É maravilhoso. Era coisa muito para elas mesmo, para as minhas duas. A Maria, que tem 4 anos, a Mina tem 7. E eu falei, eu vou gravar vou fazer uns videozinhos e mandar para elas. Só que aí eu falei assim, elas viram, aí outras crianças viram também e gostaram. Aí nisso eu falei, por que não vou mandar para os meus aluninhos específicos da minha salinha da evangelização? Eu tinha contato, né, o telefone de alguns pais, mandei para uns. Aí para as minhas amigas do trabalho também, que tem filhos, mandei. Aí uma delas falou assim, Susana, por que você não faz no YouTube? Cria um canal no YouTube que fica mais fácil da gente ir lá ver. Eu não sei mexer nessas porcarias de tecnologia e Fábio tal. sabe. Fábio, como é que faz? Não, vamos lá, vamos criar e tal. Me ajudou. Criei um canal no YouTube, né? Só que eu vejo que o YouTube nem todo mundo acessa tanto quanto o Instagram. No Instagram. E aí eu falei, por que não criar um canalzinho no Instagram? E aí eu criei esse canal no Instagram, dei o nome, né, de Suzy Conta e Canta, porque eu conto historinha e canto musiquinhas, né, também. E aí isso, Simone, foi assim, está sendo, né, na minha quarentena, uma delícia, porque eu me divirto. Eu gravo, mas para eu gravar essa historinha, eu procuro a historinha que seja uma historinha legal, que seja assim, uma historinha que põe a criança para cima, que tenha um fundo moral por trás da história. É claro que eu não estou contando historinhas de evangelização, porque na evangelização a gente trata muito de Jesus, mas às vezes eu ponho Jesus, né? Mas eu resolvi botar isso e está sendo assim tão prazeroso. Você não tem ideia, porque assim, eu falei, meu Deus, não tenho roupa, não tem isso. Então, Nada. No início você viu que eu não ponho tem nada, aí até botei uns acessórios. Botei uns acessórios no início, não sei o quê. Aí depois eu falei, gente, por que não usar? O grupo espírita tem um material tão grande que está lá, sem ser usado. Então, assim, eu fui lá, peguei, né, tem um acervo lindo. Então, eu peguei algumas coisas lá do grupo emprestado, fiz um cenáriozinho colorido, botei uns bichinhos. Claro, tem coisas que são minhas, tem livros meus, mas o grupo disponibiliza isso, né, para qualquer pessoa que vá lá e né, que seja frequentador, evangelizador, que possa buscar e fazer um trabalho desse. E, assim, é muito simplório, é uma coisa assim muito, mas que está me dando um prazer assim de montar. E é óbvio, eu ponho o Carol para filmar, ponho o Fábio, às vezes eles ficam até, ai meu Deus, mais uma vez. E nisso me apareceu como é que as coisas são, né? Eu criando esse canal, eu fazendo esses vídeos para o YouTube, me apareceu uma dica de uma moça que tem um canal também, chama Ninho Musical. É musicalização para bebês e crianças de primeira infância. Vendendo, né, claro, um curso. O programa dela, o curso dela. E eu falei, gente, por que não? Estou em quarentena, né? Claro, estou trabalhando em home office, mas esse tempo que eu tinha... E aqui a gente pode adaptar. Né? Eu posso trabalhar mais cedo. Lá eu tinha que pegar 11 horas da manhã, eu começo mais cedo a trabalhar. E a gente vai adaptando. E aí eu comecei a fazer esse cursinho também. E aí você vê, né, que dentro do curso, ela fala algumas coisas que você acha assim, cara, eu já fazia isso, como é que pode? É um pouco assim, né, intuitivo e um pouco dom. E essa coisa de tantos anos lá, desde pequena, né, acompanhando minhas primas, vendo teatros, e eu acho muito legal.
porque o retorno do olhar dessas crianças, né? Os depoimentos que os pais me mandam, é assim, é uma fofura. Me dá vontade de postar, mas claro, eu não vou postar crianças, né? Botei minha sobrinha que estava partida aqui, a outra eu botei um coraçãozinho, eu não quero expor essas crianças, mas o retorno que eu tenho, Simone, assim, é muito gratificante, sabe? Então, eu Eu acho que é isso, adoro. a gente também se reinventar, né? E buscar, né? Não posso sair, eu não posso, morrendo de saudade de ir à praia, adoro uma praia, morrendo de saudade dos amigos, dos colegas até do trabalho mesmo, do trabalho não, de ir lá não tô não. Tá ótimo trabalhar em casa, no home office, tá uma delícia. Mas assim, você se reinventar e tentar passar alguma coisa boa, eu acho que é isso que a gente tem que tentar, Não, né? e você Passar ampliou, né? algo bom. Você ampliou Hã? isso. O que ficava ali no Sim, ficava centro, restrito na evangelização, né? hoje você fez assim. E eu já mandei para 2 ou 3 amigas que trabalham com educação infantil e elas estão mandando o link para as crianças assistirem em casa, Suzy. Ai, Porque que as mães, bonitinho, às né? vezes, não sabem mais o que fazer com as crianças. Então, assim, Sim, olha aqui, sim. ouve essa historinha que a tia está contando para a criança, né? Dá aquele refrigério para aquela mãe. E assim, o que eu acho É, bacana, você sempre foi alegre, expressiva, é, brincalhona. é. E Essa assim, coisa dos nossos, das expressões. você Ó, faz nossas muito e senhoras. tal. Então, assim, tem toda uma interpretação da coisa. Teve um que eu Uhum. achei muito bacana, que você gravou sua própria voz e Sim, você só fez só fiz os os movimentos, movimentos e o seu rosto. Eu falei, é uma artista. porque são outras coisas. Eu tenho recebido assim histórias de pessoas que escrevem muito bem, mas assim não tem um canal, não tem uma divulgação. E aí falo, Suzana, você não quer ler no seu canal? Eu falei, quando eu vejo que a história é muito legal, eu falei, vou fazer alguma coisa. E a gente vai criando, né, Simone? Então eu vejo assim esse nosso lado artístico, eu acho, sabe? Que eu, que eu acho que tem Eu vou ter que muito. ler para você. Fábio está dizendo que o Ah, quarto está servindo para alguma coisa. não, O o que ele quarto quer de dizer com isso? Felipe. Ah, o de Felipe. Não, de Felipe. Se Felipe voltar, ele perdeu o quarto dele. Eu falei, gente, eu fiz meu cenário, eu Tá o fiz minhas cenário. coisas lá no quarto de Felipe. Ele não pode nem abrir a porta do armário dele, não pode nada, tá lá. Não, mas a gente vai modificando também, assim, né? Aí eu comecei a ver como a leitura é importante para as crianças. Tem o retorno de outros canais, de outras pessoas com leituras. Aí eu procuro botar as dicas de leitura. Então, assim, eu acho que eu tenho muito esse lado artístico meio que Represado. abafado aqui, Uhum. represado. Eu queria ser Maria Bethânia. E não posso ser a Maria Bethânia. Então, o que você vai falar? Vai fazer? Gosto de cantar? Então vou cantar para criança, vou cantar musiquinha para criança. Gosto de interpretar? Então eu vou contar história interpretando para criança. Porque é esse, né, o lugar que eu me sinto mais confortável com as crianças. E criança é ótimo, né? É uma, Gostou, gostou, é gostou, uma não gostou. energia maravilhosa, né? Outra Não, e coisa. não gostou, fala na cara. Não gostei dessa história, não. Entendeu? É assim, é muito Muito verdadeira a verdadeiro, criança. E espontâneo. a energia é muito boa. Então eu tenho recebido, é claro que não é igual, você tá ali Aham. abraçando aquela criança, né? Nossa, sentindo o cheirinho, o beijinho, mas eu tenho recebido esse carinho, eu acho que isso é muito gratificante. E aí eu começo a buscar, né? Vejo, eu postei outro dia como é bom fazer massagem, que eu fiz uma massagem assim, sem mais nem menos, minha sobrinha uma vez estava aqui em casa, e isso foi filmado por Fábio, só para mandar para a família, mas eu resolvi postar, porque ela ficou numa calma, numa concentração tão grande, recebendo a massagem com um aparelhinho de madeira, só Uhum. fazendo e escutando a musiquinha. Eu falei, gente, de repente são dicas assim para os pais, né? Como nós fomos pais de primeira viagem, não tínhamos isso.
E agora é tudo mais fácil, tá aí na rede, tá no Instagram, Não, a gente para acessa tudo, dicas né? boas. Ah, como eu É. queria uma Suzy cantando e contando na minha época. Porque tinha hora que os meus recursos acabavam. Conta de novo, conta de novo. Não, Assim, e tinha que repetir, né? Não sei quantas mil. Nossa, mil aquele Teletubbies, vezes. né? Mil vezes. Porque Teletubbies com Felipe e Xuxa para baixinhos com Carol. Eu sabia daquele. E repertório inteiro. são histórias maravilhosas, porque lembrando agora, eu falei Xuxa para baixinhos. Os sobrinhos de Fábio, que são, já perdi as contas, acho que são 18 sobrinhos. Um deles, meu querido João, faleceu até há pouco tempo, com 30 anos. Assim, são perdas, mas que a gente agora vai, né, ressignificando, vai enfrentando isso. Mas quando eles eram pequenos, como eu contei historinha para essas crianças e eu fiz uma brincadeira de enganá-los falando que eu era Xuxa. E alguns começaram a acreditar que eu era Xuxa, porque eles eram muito pequenininhos. E eles ficavam naquela dúvida, mas a Xuxa é loura, mas eu ponho uma peruca, eu faço isso, eu faço... Até que eu engravidei. Ah, tia, tá vendo? Você agora tá grávida, a Xuxa não Não tá. tá. A Xuxa engravidou também. Então, assim, a brincadeira, a mentirinha, né? Rolou até eles ficarem bem grandinhos, assim. E a Xuxa até me ajudou engravidando também perto de mim, para eu continuar a Xuxa. E a gente foi, né, Simone? Você lembra que a gente foi no show da Foi no show da Xuxa? Xuxa. Fui levar minha irmã. A gente adulta lá no show da Eu, Xuxa, tô você e falando. Paulo no show da Xuxa. Tô Porque a minha falando, irmã gente. queria ir. Enfrentamos aquela E foi fila no Jardim ótimo. Botânico. Nossas caras lá atrás, né, de vergonha, o que a gente está fazendo aqui? Mas eu adorei aquele troço. Eu falei, ai, eu queria estar lá. A gente já na faculdade no show da Xuxa. Mas assim, Gente, loucura. ó, eu estou apaixonada pelo que você fez. Acho que sim, assim, é isso. Eu não poderia nunca estar fazendo o que eu estou fazendo esse mês se eu não tivesse de férias, né? Então, assim, o quanto a gente pegar o tempo e dedicar a algo, porque senão Alguma aquele tempo coisa. fica vazio, né? Eu não posso Sim, viajar, eu não posso sair, eu não tenho trabalho para sim. fazer. O trabalho doméstico, em 2, 3 horas eu dou conta, porque minha casa é pequena. Então, assim, eu vou fazer o quê? Aí eu tenho assistido um monte de lives e de coisas interessantes, porque eu só quero ouvir coisas que vão acrescentar. E a minha ideia era começar a fazer encontros presenciais do projeto, do Sorella, sempre convidando uma mulher para contar a sua história ou falar do trabalho que ela faz, de modo a mulheres se ajudarem, né? Sim. A minha intenção é formar uma rede de pessoas que possam entrar em contato umas com as outras, porque eu não tenho como atender pessoas, né? Aham. Mês que vem eu volto a trabalhar. Não posso... Olha, quando eu me vi com uma live por dia, e Sim, eu tenho me divertido, porque assim, eu ia estar de pijamão 30 dias seguidos, com aquela sim. cara Aí de vai ter que se arrumar, né? não, Você vai agora botar todo dia eu passo uma uma Sharp basezinha, maravilhosa boto um como negocinho, essa. boto um paninho, passo o batom que eu não ia estar fazendo. Eu estou podendo conversar com pessoas que eu não ia estar conversando se eu não tivesse feito esse movimento. Então, assim, quanto é Sim. importante a gente, de repente, pegar esse tempo que ia ficar ocioso e produzir alguma coisa Produzir algo para alguém e para gente, né? criativo. No fundo Né? faz bem pra gente. Para gente, né? A gente está fazendo para o outro e tal, mas no fundo, a gente está fazendo para Pra gente. gente, E faz bem assim, pra eu gente. queria te agradecer, porque assim, da sua disponibilidade realmente de fazer uma live por dia. Ontem você fez até Foi dia mais, do né? meu Você foi aniversário. lá Ontem eu fiz duas, porque minha sobrinha queria que eu falasse sobre direito à alimentação. Eu falei, nas férias? Ah, não. Nossa, mas eu fui lá ver depois, né? Fui lá ver e tá ótima. Não, Você, é professora, assim, não, e ensinando. como não deu tempo para falar tudo o que tem para falar, porque eu falei para ela, ô, Júlia, na pós, eu tive uma semana de aula, 5 horas diárias
de direito à alimentação. Como é que eu vou falar em 1 hora? É muita Sim, informação. eu vi até que fechou e você deixou de falar algumas Aí ela falou que coisas, vai né? ter parte 2, já marcou para o mês que vem. Eu falei, tá bom, eu faço a parte Tá 2 no vendo? mês que vem, num sábado, num domingo, porque eu não posso marcar uma live no meio da tarde trabalhando, né? A corregedoria vai logo pegar a pessoa pelo Não, com pé. certeza. Então a gente Mas assim, aproveita. Simone, assim, a gente tem que te agradecer mesmo por essa sua Eu que disponibilidade, porque agradeço. assim, eu acho que não deve ser fácil fazer uma live diária, né? Não, Mas assim, isso está sendo muito enriquecedor, mesmo que a gente não veja na hora, a vê gente vai lá depois. ver depois que fica gravado. E como é legal, como são mulheres totalmente diferentes e ao mesmo tempo tem essa questão, né, de superação, É, todas com problemas, não tem ninguém, todos. porque igual a juíza ontem, né, falou, Adriana, acho que quem tudo olha, maravilhoso, é tudo. E ela quem tem os olha, problemas dela também. Então, assim, eu acho muito legal a gente ver isso, né? Eu acho que, assim, a gente está se expondo um pouco aqui, sim. mas é interessante, sabe? De alguma forma, a gente faz uma certa terapia, e eu Uhum. acho que a sua rede é isso mesmo, é a coisa que até a Adriana falou, né? De você se expor, mas não tem nenhum julgamento. Não tem Não, ninguém te não julgando. tem julgamento Sim. e eu assim, eu ouço. Eu não, a- É, é. é o limite da pessoa. Você vai contar o que você quiser. O que você Eu não quer. vou ficar Porque, óbvio, fuçando. todos têm muito Todos mais do que têm os seus isso, né? livros e as suas páginas que você não vai ler. Sim, sim, Então, assim, isso. mas acho que a ideia é essa, é troca, né? É tão bom a troca. Isso. Toda vez que eu termino que eu tenho que jogar lá no canal, eu revejo todas. E aí eu me Nossa, divirto pela segunda vez. Primeiro porque eu consigo, agora, nesse momento, eu não consigo ver o seu rosto. Primeiro que eu tô sem tá óculos. travando? Tá Não, travando, não, não, né? não. Ah, tá. Eu tô sem Tá os longe. óculos e fica passando. Durante a live fica passando esse monte de letrinhas. Comentário. Então, assim, na verdade, não consigo interagir com a pessoa na hora. Então, eu revejo, porque aí eu vejo as suas expressões, eu vejo as minhas expressões, e é muito bacana, sabe? Assim, porque nesse momento eu estou numa tensão. Depois que eu Sim, relaxo, antes de sim. dormir, que eu vou ler, É. vou rever, é muito bom. É muito Aí a bom. gente já pode pegar o copinho do vinho, já fica mais relaxada, já vai lá, A ver as Adriana ontem, histórias. depois da live, falou para mim assim: olha, a sua live vai durar umas 2 horas. Porque tá ficar todo mundo te fazendo pergunta. Então, você abre uma garrafa de vinho e deixa as melhores histórias para o final, porque ela diz que depois que eu tomo a segunda taça de vinho, Você já não. Tá vazia, né, vinho? Já nem. a língua solta tudo. Eu fico sem freio, né? Aí eu falei, não, não, não. Por isso que a gente não pode beber aqui na live, a gente está bebendo água, né? Porque E tem um o monte, é, vinho é depois. e tem um monte pedindo para fazer pelo Zoom. Agora, vamos encontrar Ai, no Zoom tomando alguma coisa. Eu falei, vamos, a gente. Se é o jeito da gente se encontrar e falar besteira agora e tomar uma coisinha junto, vamos pro Zoom. É o tem jeito. acontecido muito isso, né? Mas eu acho que dá uma certa interferência, né? Não é Não, muito. não é Mas igual, mas é o é o que possível, né? temos, É né? o que É o que temos para temos para hoje. hoje. Ai, Suzy, obrigada. Ah, muito bom, Simone. Doida que isso tudo passe para encontrar todo mundo, para abraçar, né? Esse Vai abraço passar, com energia. vai passar. Para quando Eu você vier em Niterói, vir aqui tomar um vinho com a gente. morro de vontade de abraçar as pessoas. De vez em quando eu tenho aquele ímpeto, assim, eu vou de máscara, eu vou e lembro, para. Ai, meu Deus, é Não difícil, é né? Mas vai difícil. passar, Vai passar. vai passar. Enquanto isso, que a gente possa, né, sorrir, botar energia para cima, tentando levar coisa boa para os outros também, né? É. E como você está Obrigada. fazendo. Gratidão. E você também. Os pequenininhos aproveitam muito. Gratidão Que bom, então. profunda.
Vai tomar um vinho aí com Também. o Fábio, comemorar a sua Assim, live. obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada a todo mundo aí que ficou até agora. Beijo, Beijo. amigos queridos. Beijo, querida. Beijo.